Bom dia! O nosso trabalho se baseia em tópicos do texto Estilo Internacional Americano ao Norte, Arquitetura Moderna Brasileira ao Sul. International Style vs América. O movimento moderno. A arquitetura moderna foi um conjunto de movimentos e ideias que predominaram principalmente na arquitetura, mas também fez parte das artes, literatura, pintura, design de interiores durante o século XX, que foi impulsionado principalmente pela Revolução Industrial. A partir dos anos 50, a arquitetura começa a mudar, seguindo um livre-formismo, ou seja, a libertação dos aspectos e normas passadas, se aproximando e trazendo vanguardas construtivas, que são aquelas que propõem algo objetivo, geométrico, tridimensional, tendo influência do futurismo, racionalismo e do cubismo. E também a partir do livre-formismo houve uma inspiração em pensamentos de arquitetos como Mies van der Rohe. Um dos exemplos que podemos trazer do pensamento miesiano seria a casa de Farnsworth, que o objetivo era integrar a natureza com o interior da residência. O segundo tópico é sobre as características desse movimento diante dos locais. A arquitetura moderna se expressou de diferentes maneiras e características dependendo dos locais, por influências culturais, urbanas e etc. No Brasil, por exemplo, esse movimento atingiu seu auge a partir dos anos de 1930 até 1950, e um dos arquitetos mais famosos modernos brasileiros foi Oscar Niemeyer, que propôs diversas estruturas curvadas, geométricas, integradas, trazendo uma imagem ao moderno brasileiro. A arquitetura moderna aplicada, por exemplo, aqui em São Paulo, teve de ser pensada nas contingências do contexto urbano e do ofício. Um bom exemplo disso é o MASP, projetado por Lina Bobardi, que foi introduzido em um local onde já se tinha construções e uma cidade em volta. E foi pensado realmente na questão da relação entre os prédios ao redor, sendo que o vazio que tem no museu na parte térrea tem o objetivo de dar um espaço de ar e sombra entre os altos edifícios em volta. Dentre as características principais das construções modernas, temos a organização, disposição estrutural e composição espacial, um conceito térreo, horizontalidade, racionalização construtiva, influência industrial, planta livre, integração dos espaços e o uso de novos materiais como ferro, aço e concreto. Conseguimos identificar isso a partir das imagens que já foram mostradas. O terceiro tópico nos diz respeito à relação norte-americana com a latino-americana. Muitas das obras latino-americanas foram inspiradas nas dos norte-americanos, principalmente pelos arquitetos que se destacaram lá. Como citado no texto, a casa Dr. Luiz Seixeiro, projetada por Raul Seixeiro no Uruguai, foi inspirada pela sua experiência com o universo estético de casas californianas. Além das experiências dos arquitetos com viagens, muito se foi usada a inspiração em revistas norte-americanas. Em abril de 1938, Mies van der Rohe chega aos Estados Unidos de forma definitiva e assume o posto de diretor do programa de arquitetura de Armour Institute, em Chicago. Assumiu também o projeto do novo campus com Illinois Institute of Technology. O Instituto de Tecnologia foi a instituição que surgiu com a conjunção de Armour Institute com o Lewis Institute, assim dando continuidade às suas investigações interrompidas em Bauhaus. Mies reformulou por completo o programa de estudo da escola, formando um plano com firmes princípios metodológicos, concentrando nos primeiros anos em temas relacionados à construção ou desenho. Em Chicago, manteve a progressão pedagógica das casas-pátio, incluindo outros temas como o museu para uma pequena cidade em 1940 até 1943, a sala de concertos em 1942, o teatro em 1947, a casa núcleo em 1951 até 1952, projetos nos quais Mies depositava grande energia e que podem ser considerados como divisor de águas entre as problemáticas dos anos 1930 na Alemanha e os novos aspectos americanos. As primeiras décadas do trabalho de Edgar do Vale se inserem no extrato das arquiteturas anônimas do tecido urbano de Porto Alegre, que sobretudo representam o papel de elevar a um padrão médio de qualidade o entorno onde se insere. Por segundo os princípios estéticos claros, critérios de ordem, extração e rigor construtivos, essa produção estabelece diálogos com o sistema arquitetônico desenvolvido por Miles nos Estados Unidos e expandido amplamente tanto formal como territorialmente por seus seguidores de Chicago
e da costa oeste dos Estados Unidos. A ligação de Edgar com esse vertente está ligada diretamente à temporada de estudo nos Estados Unidos, com bolsa de estudos Fulbright para o curso de mestrado no Instituto de Tecnologia Illinois, em Chicago, em 1963 e 1965. Nesse período, ele teve contato com importantes figuras como Myron Goldsmith, que era um professor no instituto naquele momento, e ainda teve oportunidades de estágio no escritório de Miles Van der Rohe. Fazia parte de uma equipe formada por outros escritórios, um deles o C.F. Murphy e Associados. O edifício de planta quadrada se situa ligeiramente deslocado à direita, sobre uma grande esplanada de rígida modulação. O programa está distribuído em 2 pavimentos e um subsolo. O térreo está francamente relacionado espacial e visualmente com o exterior, tanto pela rícula do piso que ultrapassa indiferente o perímetro da planta, como pelas grandes esquadrilhas que vão de piso ao forro. Nesse nível se concentram as atividades culturais, expositivas e administrativas do museu. O segundo pavimento, em contraste com o térreo, constitui-se de uma caixa opaca que parece pairar sobre a esplanada. Com o pé direito mais amplo, abriga as atividades de exposição principais do museu, de caráter majoritariamente temporário. No subsolo desenvolvem-se as atividades secundárias, como sala para expressões, depósitos e entre outras. Os espaços foram pensados como grandes áreas livres e flexíveis, negando a ideia de áreas de recinto fechado. Os limites são definidos por planos soltos no ambiente, no melhor estilo pavilhão de Barcelona. A articulação consiste dos elementos estruturais, como o reconhecimento da quina do volume, enquanto peça reveladora da bidirecionalidade do sistema modular. O recesso da viga de bordo como recurso para enfatizar as linhas verticais da composição e da legibilidade dos planos de vedação. Denota um apurado sentido estético e controle formal que atestam a clareza elementar do edifício. Esses aspectos, somado a uma busca pela fluidez do espaço, é a franca relação entre interior e exterior. No Centro Municipal de Cultura, o desenho da estrutura é o fator decisivo da expressão do edifício, e uma série de conceitos teoricamente vividos foram implementados no projeto acadêmico do arquiteto em Chicago. No que diz respeito à Galeria da Arte, a escolha do concreto como componente básico da estrutura é a base para definir as características estéticas do edifício. No Centro Municipal de Cultura, essa ideia se repete em métodos práticos e fornece suporte em termos de tecnologia, fornecimento de materiais, mão de obra e relações econômicas satisfatórias no meio ambiente local. Da mesma forma, a atitude de revelar a clareza de composição, avaliando o esqueleto estrutural que define a estrutura, constitui o tom da expressão arquitetônica aqui, enquanto explora francamente os materiais exibidos.
Nesse sentido, aumentou a complexidade da representação bem desenhada da estrutura do Centro Municipal de Cultura, o que se reflete principalmente nos pilares. Dentro de um determinado sistema, eles podem variar de finalidade para se adaptar com as diferentes necessidades do projeto. A seção comum, em forma de U, às vezes recebe janelas estreitas que se estendem do chão ao teto, formando um par de pilares alongados. A coluna ou pilar de canto muda quando está dentro do edifício. Normalmente a conexão que tem entre ela e a moldura interna é nítida. Ao observá-las, nota-se claramente uma mudança em direção a uma arquitetura universalizada, na qual prevalecem as volumetrias simples originárias de um esqueleto estrutural, que além de atuar como um ordenador do espaço, ele também determina um padrão estético representado pelos sistemas de fechamento frequente. Também se inclui como uma característica geral o predomínio de coberturas planas ou telhados de ponto baixo, que são escondidos pelas platibandas. Essas edificações apresentam características comuns, principalmente devido às condições urbanas, construídas junto às divisas em lotes de tecido consolidados no centro histórico, ainda que algumas variações volumétricas ocupam grande parte do terreno. Merecem atenção sensível as diversas contextualizações do chamado estilo internacional na produção da arquitetura chamada de periférica e pejorativamente de mercado imobiliário. O alto grau de abstração e universalidade dessa arquitetura, alheia a literalidades e figurativismos, ao contrário de seus pares modernos, resistiu com mais clareza. O moderno e o pós-moderno encontraram na arquitetura de maior teor abstrato forte e resistência. Essas arquiteturas representativas das vertentes do estilo internacional, destratadas com frequência, adaptaram-se criteriosamente às necessidades presentes no contexto econômico e cultural local. Nesse sentido, o arquiteto buscou aplicar os princípios e valores do sistema de Mies van der Rohe, mediante um processo de constante negociação com as contingências inerentes ao contexto da construção civil e o parcelamento do solo, incluindo aí alternativas adaptadas a fatores como legislação, plano diretor, normas de incêndio, anseios dos clientes, questões econômicas e até mesmo qualificação de mão de obra. É verdade que se percebe certa redução dos princípios do sistema de Mies van der Rohe em adequação a essa realidade, muitas vezes adversa, que o mercado ou o âmbito das incorporações imobiliárias acabam impondo as intenções originais, desafios que Edgar soube gerenciar mantendo a integridade e a consistência de suas propostas. Assim, de certa forma, ao contrário da crítica dominante das últimas décadas, a apropriação das vertentes modernas nos diversos contextos traz profundas lições ao que exercem o ofício, sem almejar exclusivamente a produção de obras notáveis, mas a construção de tecidos urbanos plausíveis e arquiteturas dignas. Nesse sentido, como na frase de René Magritte junto ao Machado, isso não é um cachimbo que diz sobre representação e não sobre o objeto do pensamento em si que incide a imagem. A obra de Edgar do Valle e de alguns de sua geração não é apenas só uma reprodução ou símbolo da arquitetura moderna. O mesmo usou de seu repertório para criar, relacionar ideias aos objetivos e dar forma ao edifício a partir da compreensão do espaço.